No ar, Vovoteca TV, o canal informativo dos sites vovoteca.com e Lotequeiros BR. Aqui a gente traz uma breve análise dos números da enquete e uma breve análise com a montagem da matriz esqueleto dos 14 jogos. Aí galera, é o seguinte, eu quero dizer para vocês que nas próximas 2 semanas eu vou estar ausente da gravação aqui no YouTube, porque afinal o JP merece umas férias, né? E essa Loteca em dobro tá acabando com a coluna do JP, porque não é só a gravação, é também a criação dos conteúdos no site. O site permanece ativo 100%, apenas eu vou descansar nessas quintas-feiras com a gravação aqui no YouTube. Mas estamos aí diante do 11h40, o concurso final 0. E como todo concurso final 0 é uma festa, tem sempre um prêmio especial nos aguardando. Eu acredito que no mínimo esse vai ficar em 600 mil, independente do rateio do 1139. É uma loteca 100% Brasil, séries A e série B. 7 jogos sábado, 7 domingo. Não tem muito o que fazer. Vamos estudar para tentar passar vivo o sábado para o domingo. E agora, aqui você já deixou aquele like, o joinha da sorte, que sempre impulsiona todos os vídeos de todos os canais da Loteca. Eu chamo o Matheus para as breves análises das nossas parciais da grande enquete Vovoteca. É isso aí, nação lotequeira, superando 900 votos às 15 horas dessa quinta, as parciais da grande enquete Vovoteca, feita por vocês e para vocês, vai apontando e eu destaco. Eu gosto sempre de observar os maiores favoritos, eles nos passam uma visão das dificuldades do concurso. E nesse, em especial, temos 2 que podem colocar nossas apostas em risco. O maior no momento é o Amazonas, com 74%, recebendo o penúltimo colocado o Ituano. E o risco fica pelo desempenho recente do Amazonas em casa. Nos últimos 4 jogos em casa, perdeu para a Chape por 1-0, para o Vila Nova por 2-1, empatou com o Guarani por 1-1 e só venceu com muita dificuldade o Coritiba por 1-0. Evidente que o Ituano é um fraco visitante, porém não esqueçam, aqui é Série B, onde a zebra sempre pode aparecer. O segundo maior favorito é o Corinthians, com 71%, e mesmo em fase de crescimento, entra com foco dividido entre Brasileirão e Copa do Brasil. O mesmo acontece com o Juventude e ambos vão decidir a permanência na Copa do Brasil já na próxima quarta, e isso pode influenciar. Mas o grande diferencial que vejo no concurso são as 10 casas amarelas de surpresa, e começa com o Flamengo, que pode perfeitamente vencer no Morumbi. Temos ainda um empate com 25% de Vitória e Cuiabá. E todos sabem da força de visitante que o Cuiabá tem. Assim, esse empate me parece um resultado a ser cercado. Minha terceira surpresa provável seria o empate do Novo Horizontino contra o Goiás. Afinal, na Série B, 32% dos jogos até aqui terminaram com o resultado empatado. Tá aí galera, essas foram as minhas breves análises de alguns números percentuais desse concurso. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu já passo a bola para o JP e ele vai nos trazer a análise do nosso jogo Esqueleto. É isso, Matheus. Hoje você foi direto ao ponto, hein? Eu acredito que as casas amarelas é que vão filtrar essa loteca. E esses 2 maiores favoritos, até porque o concurso tão difícil que tá, não apresentou nenhum super favorito até o momento. Se esses 2 maiores pipocarem, aí a barraco vai cair. Essa que é a verdade. Você agora jogou na tela a nossa matriz raiz, o esqueleto do meu jogo, onde eu indico meus 14 secos. Aliás, nesse 11h39 que ainda termina hoje, a matriz postada no vovoteca.com pode chegar a 10 acertos secos, né? Evidentemente que isso não significa nada. Não significa que aqui eu vou dar 14 secos ou 10 secos. Mas não deixa de ser uma tentativa sempre válida que cada lotequeiro faça a sua matriz. E para isso você tem lá, né? Vai lá no simulador Vovoteca, faz lá a sua simulação. Se quiser fazer só de seco, ou se quiser fazer com duplos, jogue aí nos seus grupos, discuta aí com a família e monte aquele jogo perfeito. Então ficou assim, o jogo 1, estou indo aí na matriz inicial com empate, esses 2 gigantes brasileiros, porém em momento de foco dividido.
Estão aí na Copa do Brasil, onde mesmo vencendo seus jogos de ida, vão precisar confirmar a passagem de fase já nessa próxima semana. E isso deve fazer os treinadores até pouparem, eu estou dizendo, pode fazer até eles pouparem alguns titulares com maior desgaste físico. Isso sempre acontece, tá, galera? E isso também pode determinar um bom equilíbrio. Por isso eu começo na coluna do meio e uso também aí como primeira sugestão de duplo, coluna 1 e coluna do meio, acreditando aí que, como é forte em casa, o São Paulo pode sim vencer o Flamengo, assim como ele pode ser derrotado, essa que é a grande realidade. Porém, eu fico no duplo 1x como sugestão. Vitória e Cuiabá, o efeito psicológico altamente positivo pós-vitória fora, frente ao Palmeiras, o Vitória veio aprontar aqui no Aliança. Isso aí tende a animar a torcida que com certeza vai lotar o Barradão. E mesmo reconhecendo o grande potencial do Cuiabá, que é o 8º melhor visitante da Série A, minha matriz começa na coluna 1 e, se não tiver muita verba, eu devo acreditar no elenco da Bahia. Coluna 1, Botafogo e Coritiba, é Série B, é o jogo 3, Botafogo de Ribeirão e Coxa Branca, Pantera e Coxa Branca. O heróico empate alcançado no último lance na casa do Avaí traz um ânimo renovado ao Botafogo. Aqui tem um jogo-chave para sair do Z4. Já o Coxa comemora a suada vitória sobre a Chapecoense e visita Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira, buscando sua primeira vitória na Série B como visitante. Mas aqui ele conta com um ótimo histórico. Ele, mesmo lá em Ribeirão, tá? Ele visitou o Botafogo 4 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e não perdeu ainda na casa da Pantera. É um dado a ser analisado. E no geral, o Coritiba defende um tabu sobre o Botafogo de Ribeirão que se estende desde 1981. Lógico que não são tantos jogos, né? 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Na matriz, eu vou acreditar na quebra desse tabu na coluna 1 e também como sugestão, eu entro com o duplo coluna 1 e coluna do meio, mantendo até o histórico e o tabu. Então, sugestão inicial, coluna 1 ou um duplo 1x. Jogo 4, Vasco e Bragantino. O 11º recebe o 10º e 2 pontos separam as equipes. Ambos vêm de derrotas no Brasileirão e vão em busca de recuperação. O Vasco vem de derrota para o Grêmio fora por 1-0. Bragantino também derrota fora para o Fluminense, outro carioca, também por 1-0. Então vamos buscar a recuperação. O Vasco mandante tem bom desempenho, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino visitante vem caindo muito de produção. Já não é aquele Braga que era zebra, surpresa quando jogava fora. Ele vem caindo de produção mesmo. Ele tem apenas uma vitória, 3 empates e 5 derrotas fora de Bragança Paulista. Creio aqui em um jogo de alta intensidade com maior possibilidade para o Vasco. Por isso, minha matriz vai de coluna 1. Atlético Goianiense e Botafogo do Rio é o jogo 5. Afundado na lanterna, a pedra no sapato do Dragão tem sido exatamente os jogos em casa. Nenhuma vitória, 3 empates e 6 derrotas. Assim, mesmo tendo apresentado uma queda técnica nas últimas rodadas, isso é importante, o Botafogo aparece com bom favoritismo e começo com ele, coluna 2. Porém, aqui é um jogo que eu acho que pede um duplo aberto. Afinal, o Dragão, uma hora, pode ganhar. Então eu vou gastar um duplo aberto como sugestão para esse jogo 5. Já o jogo 6, Criciúma e Atlético Mineiro, deve ser um jogo daqueles bem pegado, onde vejo um empate como a melhor opção para a nossa matriz de seco. Eu vou usar esse empate aqui, final, Criciúma 12º, o Atlético Mineiro é o 9º, Criciúma vem aí de uma vitória fora sobre o Juventude por 2-1 e o Galo, pelo Brasileirão, vem de uma vitória também de 2-1 sobre o Corinthians, porém em Minas Gerais.
eu vejo aqui esse certo equilíbrio, né? E o mesmo sufoco que o Galo encontrou na Copa do Brasil, no empate com o CRB, vai enfrentar aqui no Sul, talvez até maior. Meu palpite, então, inicial, coluna do meio no jogo 6. Jogo 7, aqui o Amazonas recebe o Ituano, no jogo que o Matheus destacou na enquete, né? Ele falou sobre esse jogo. Temos o Ituano ainda sem vencer fora, visita agora um Amazonas melhor e mesmo nos últimos jogos em casa, mesmo que ele tenha encontrado dificuldades, ainda assim, começar na coluna 1 me parece o ideal e o real desse jogo. Então, coluna 1, Amazonas. Jogo 8, Atlético Paranaense e Grêmio, duelo do Sul. Ao vencer o Braga pela Copa do Brasil por 2-0, o Furacão vai mais tranquilo nesse jogo contra o Grêmio, que empatou apenas com o Timão e Itaquera, jogo que ficou com um a mais, mas não soube aproveitar. Já a nível de Brasileirão, enquanto o Atlético briga por G6, o Tricolor busca pontos para se afastar do Z4, e ele tem condições para isso, tem jogos a menos, e é justamente sua campanha de visitante, e aí que é o problema, que deixa o torcedor do Tricolor preocupado. Fora do mando de campo, né? Nem vou dizer fora do Sul, porque ele não está mandando em sua arena. O Grêmio está com 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Meu palpite aqui inicial é coluna 1, talvez eu fique só nele. Corinthians e Juventude, na Neoquímica Arena é o jogo 9, muito forte então em Itaquera, onde supera sua atual fraqueza técnica, porque não tem como esconder, mas vem melhorando o Timão, né? Acredito que aqui, frente ao Juventude, que segue sem vencer fora de casa, 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, a equipe alvinegra deve confirmar esse suado 3 pontos. Vou com o Corinthians, coluna 1, devo fixar nele também. Fluminense e Bahia, duelo tricolor, que deve ser marcado por um bom equilíbrio. Aqui um jogo digno de triplo, tá? Com o Flu em alta, com 3 vitórias seguidas. Continua afundado lá, o 19º, mas venceu 3 e nas últimas 4 rodadas foi um empate e essas 3 vitórias seguidas. E então ele está no rumo desse segundo turno de sair desse Z4. Eu acredito que numa hora vai sair. E o Bahia brigando lá em cima, pelo G6. Acredito em vitória, mesmo que apertada, do Flu, e começo com ele, coluna 1. Porém, é um jogo de muito equilíbrio, conforme eu disse, e não descarto aqui usar também um empate. Para isso, eu indico aí abaixo no rodapé da minha matriz, o duplo 1x como um possível duplo a ser usado. Jogo 11, Ponte Preta e Avaí, Série B. A série da encrenca, o Avaí até começou bem, né, nessa Série B, mas algumas rodadas entrou em declínio, vai acumulando resultados negativos, mas fora de Santa Catarina, ele tem conseguido até bons empates. Em 8 jogos fora, lá do Sul, foram 4 empates, ou seja, 50% de seus jogos fora, ele consegue empatar. Já a Macaca, que tem no geral 6 vitórias, todas elas foram no Moisés Lucarelli, todas em Campinas, onde tem feito a diferença positiva na sua campanha, que mesmo não sendo das melhores, ela vem sendo garantida, é a 12ª Ponte, a campanha vem sendo garantida justamente por esses jogos em Campinas. E é nisso que eu acredito e eu vou com a Macaca, coluna 1. Jogo 12, Inter e Palmeiras. Esse jogo aqui, se a nível técnico o Palmeiras é melhor, a nível de desempenho recente ambos estão em queda. É mesmo, né? O Inter aí nos últimos 5 jogos, no máximo que conseguiu foi 3 empates e 2 derrotas. O Palmeiras, que antes estava tão vencedor, nas últimas 5 rodadas, teve 2 vitórias e 3 derrotas. Isso aí não é uma coisa muito normal aí pro lado da equipe de Parque Antártica. Jogo duro esse, aqui começo no risco com a coluna 1. Mas vou respeitar ainda o Palmeiras e vou abrir aqui um duplo, né? É uma sugestão aí que pode pegar essa beiradinha aí, pegar a coluna 2, que sempre derruba muita gente. Jogo 13 nos oferece aqui Novo Horizontino e Goiás.
é o vice-líder Novo Horizontino contra o nono Goiás. O Novo Horizontino engatou então uma sequência altamente positiva e no momento atinge a vice-liderança. Já o Coxa, conquistando apenas 7 pontos dos últimos 15 disputados, caiu para o nono. Essa é aquela gangorra que acontece na Série B. Por isso que ela é tão difícil que o lotequeiro acerte. A coisa vai indo de um jeito, de repente despenca. E é isso que acontece. Eu acredito que aqui não vai despencar. O momento está dirigindo e eu vou fixar a minha marcação na coluna 1. E fecha aqui com o Operário e CRB, o oitavo recebendo o 11º. E esse fantasma quer dar um susto em mais um em sua casa. Em casa, o Operário tem 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E como o CRB se mostra um galo de briga quando atua no Rei Pelé, mas fica meio depenado, vira um galinzé quando sai fora de lá, eu acredito aqui, o CRB não venceu ninguém fora, isso que eu estou dizendo, são 0 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, fora do Rei Pelé. Eu vou iniciar na coluna dos mandantes e como eu não tenho mais duplos, eu vou fechar na coluna dos mandantes. Mas vejam aí embaixo que eu estou indicando a zebra, né? Sempre tem a zebra que eu indico. Vejam também que eu estou indicando aí o jogo que eu acho que merece o triplo, né? A zebra seria o CRB, o triplo seria esse jogo 2, Cuiabá visitando o Vitória. Tudo pode acontecer, afinal estamos falando de loteca, a loteria esportiva que deixa o lotequeiro cada vez com menos cabelo e ainda mais em dobro, né? Menos cabelo em dobro, que é 2 concursos agora por semana. Eu agradeço demais a presença de todos, agradeço demais os likes, tudo que vocês curtem aqui do nosso trabalho aqui no YouTube, principalmente lá no vovoteca.com e também no Lotequeiros BR, onde o Matheus, o Nicolas e o Paulinho fazem aquelas análises escritas sensacionais com indicação de secos e duplos, que pode não bater com o meu, né? Porque é o que eu digo, loteca é algo muito individual e por isso a gente joga mais como a nossa visão de jogo. O que vai fechar mesmo o melhor jogo é a sua visão. Acredite sempre em você. Eu acredito muito em você e sei que a qualquer momento você vai estar mandando seus cartões ou para a Sala Prata, 13 acertos, ou para a Sala Ouro, 14 acertos, lá no nosso vovoteca.com. E pelos seus 14, eu digo amém.